Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É o nosso primeiro programa do mês de outubro, um mês rico de muitas celebrações, encontros, comemorações, e que nos acompanhará de tal maneira que deve nos ajudar ainda mais a viver com intensidade a nossa fé católica. Nesse dia 7, se não fosse domingo, nós estaremos recordando a festa, a memória de Nossa Senhora do Rosário. Lembrando que é uma das características desse mês de outubro também as devoções marianas, começando com Nossa Senhora do Rosário, portanto, o terço em família, o terço nas comunidades. Depois, no próximo dia 12, nós temos a festa solene de Nossa Senhora Aparecida, padroeira no Brasil, e que nos fala da restauração em Jesus, com Maria restauramos nossa vida, recordando que são 40 anos que a imagem foi destruída, de maneira que foi vilipendiada, e depois reconstruída, então foi restaurada. E lembrando um pouco que assim deve ser a nossa vida também, de procurarmos estar sempre restaurando a nossa vida, a nossa existência. E no domingo que vem, dia 14, o grande Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, que marca também toda a devoção do norte do país. Então, o mês de outubro que começa com o exemplo de Maria e que vai nos conduzindo cada vez mais a como Maria dizer sim ao plano do Senhor. Nós sabemos que o Círio de Nazaré tem como tema justamente uma jovem chamada Maria. Isso nos liga ao Sínodo dos Bispos sobre a juventude. Começou no último dia 3, vai até o dia 28, o Sínodo dos Bispos sobre a juventude, os jovens, a fé, os jovens e o discernimento vocacional. Bispos e representantes das dioceses e do país, do mundo inteiro, estão presentes em Roma para esse sínodo ordinário dos bispos, falando sobre a juventude, a importância desse trabalho de evangelização da juventude. E nesse mesmo mês, sabemos que no final do mês, numa das datas escolhidas, atualmente é previsto dia 21, mas cada diocese pode escolher um pouco a sua data, temos o Dia Nacional da Juventude, ligado ao tema da paz, justamente porque nesse ano a campanha da Fraternidade nos fala da paz, e justamente fala dos jovens que vão levando essa paz e essa nossa responsabilidade da paz em nosso tempo. E nós sabemos que nesse dia de hoje, esse final de semana, nós estamos exercendo a nossa cidadania nesse dia das eleições gerais em nosso país, para presidente, para deputado federal, para senador, deputado estadual e governador. E pedimos a Deus que todos que estão nessa responsabilidade de escolher os seus governantes o façam com muita responsabilidade e realmente vendo a importância de exercer a sua cidadania. Sem dúvida, são situações muito importantes. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a plena Semana Nacional da Vida. Começou dia 1º, vai até esse final de semana e nessa segunda-feira, dia 8, o dia do nascituro. E a Semana Nacional da Vida tem como tema fecundidade no amor, do amor na família. Falando da importância dessa fecundidade, do amor na família, da família aberta justamente à vida, né, vendo os filhos que são gerados para poder justamente levar adiante essa bela e importante missão. E são tantos outros acontecimentos também nesse mês de outubro, mês das missões, meus irmãos e irmãs. Temos essa oportunidade de viver as missões, tanto nessa responsabilidade enquanto Igreja do Brasil, ligado ao tema da campanha da fraternidade, como também o Dia Mundial das Missões, ligado ao tema do Santo Padre, ligado à juventude e à grande coleta pelas missões. Então, que nós saibamos viver intensamente esse mês de outubro, que agora nós estamos iniciando. E lembrar que nesse primeiro final de semana, ligado obviamente como algo bem providente, a Semana Nacional da Vida e a véspera do dia do nascituro, nós temos uma palavra de Deus que nos fala sobre a importância do matrimônio. Matrimônio cristão, conforme Jesus Cristo nos fala no Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. E nos coloca justamente quando vão perguntar para Jesus se pode separar da mulher. E aí fala que Moisés permitiu. Mas Jesus vai responder,
realmente a vida que Deus quis para o casal não foi assim. Ou seja, por causa da dureza do vosso coração, Moisés escreveu esse mandamento. No entanto, desde a criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Ou seja, lembrando essa fidelidade, essa comunhão de vida entre marido e mulher, formando uma unidade, meio, claro, da responsabilidade e da diversidade de homem e mulher. Lembrando justamente, né, a importância de ser sinal de Cristo com a igreja. É claro, meus irmãos e irmãs, que falando da fecundidade do amor, né, na família, nessa semana do nascituro, em que tantas ameaças, né, com relação à vida, com relação ao nascituro acontecem em nosso país, onde as pessoas não têm essa responsabilidade de ver realmente que nós somos chamados a preservar a vida desde a concepção até a morte natural, para que ela seja cada vez mais digna e bem vivida. Nós também sabemos da importância da família. Nós sabemos que no meio de tantas situações, tantas coisas que acontecem, nós temos convicção, né, que mesmo respeitando a diversidade e respeitando aqueles que talvez não tivessem dado os passos e conseguido chegar até o final na sua vida matrimonial, e a igreja tem essa presença junto a todos, no entanto, não podemos perder de vista o ideal da vida em família. Por isso deixará seu pai e sua mãe, e se unirá sua esposa, e serão os dois uma só carne. Quando chegam em casa, os discípulos vão perguntar, não é? Mas se é assim, não é? Como vai ser então, não é, a nossa vida dessa maneira? Não é? Foi essa pergunta que os discípulos do Senhor colocaram justamente para ele. Quem se divorciar, sua mulher casar com outra, cometerá adultério. Não é? Assim já não são dois, mas é uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos fizeram novamente a pergunta sobre o mesmo assunto. Ou seja, Jesus reafirmou bem claro que esse é o caminho da natureza humana e da criação, né? Ou seja, formar o casal, a família, de tal maneira que sejam comprometidos um com o outro e abertos à vida, como lembra a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro, que celebraremos nesse dia 8. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, isso tudo aparece no livro do Gênesis, quando, logo no começo da criação, o Senhor disse, não é bom que o homem seja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe-as a Adão para ver como chamaria. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e os animais selvagens. Mas não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e quando adormeceu, tirou-lhe uma das costelas, e da costela de Adão, o Senhor formou a mulher e conduziu a Adão, que exclamou, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, da mesma dignidade, homem e mulher. São companheiras, estão um ao lado do outro, como bem representa a costela. Bem esse sinal de comunhão, de dignidade, que aparece já de maneira comparativa no livro do Gênesis, que é a leitura primeira desse final de semana. Portanto, meus irmãos e irmãs, no meio de tantas teorias e tantas situações que hoje querem desconstruir a família e desconstruir realmente a vida do casamento, nós vemos que nós somos chamados a voltar às origens, como o próprio Jesus fala para os seus discípulos quando diz que Moisés permitiu. Mas no começo não era assim. Nós vemos muitas permissões, muitas vezes, através dos tempos, que vão acontecendo na sociedade e que vão acabando destruindo a nossa sociedade, de tantos problemas, de tanta violência, de tanta falta de sentido da vida. Portanto, nós somos chamados a buscar cada vez mais aqueles elementos fundantes da nossa vida e que a própria Escritura nos faz contemplar. A família é chamada justamente a viver esse plano de Deus, sabendo que plenamente vão ser felizes junto de Deus na eternidade. Enquanto caminhamos, nós vamos dando passos, pouco a pouco, para que pouco a pouco possamos ver, né, a beleza de homem e mulher se encontrarem dentro do plano de Deus,
serem fecundos na educação e, ao mesmo tempo, na criação dos seus filhos e levando adiante a sua missão de poder não só povoar a terra, como lembra o livro do Gênesis, mas também de levar as pessoas que vão nascendo a viverem santamente a vida, de tal maneira que possam proclamar com alegria a beleza da vida a todas as pessoas. Semana Nacional da Vida, Dia do Nascituro, mês das missões, tempo de nós pensarmos na juventude, pensamos na intenção de Nossa Senhora, pensamos cada vez mais que a nossa missionariedade se estenda cada vez mais em todos os cantos. Leve as pessoas, meus irmãos e irmãs, a experimentarem na sua própria vida que colocar em prática a palavra de Deus não é um peso, mas uma libertação ao caminho da santidade, mas também da plena realização da pessoa humana. E que a palavra de Deus que nós iremos ouvir nesse final de semana assim nos ajude. Depois nós temos a segunda leitura, a carta aos Hebreus, que fala um pouco da dignidade da pessoa humana, né? Nos fala de Jesus, né? Justamente, e que deu a vida por todos nós, né? Que deu a vida por todos nós. Ou seja, convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio dos sofrimentos. O Senhor deu vida por todos nós, mostrando a importância do ser humano, de podermos restaurar a vida conforme o plano de Deus. A carta aos Hebreus vai lembrar bem esse colocar Jesus Cristo como centro, e dando a vida por todos nós, nos quer restaurar, retomar a nossa vida, para que a dignidade humana possa ser reconstruída, e ser reconstruída tanto no casamento, como lembramos um pouco a leitura primeira e o Evangelho nesse domingo, e também na fecundidade da família, de ver realmente que os cristãos são abertos à vida e responsáveis também para educar na fé, dar dignidade aos seus filhos e têm responsabilidade cidadã também, estão presentes hoje nessa responsabilidade de eleger, né, aqueles que irão governar ou legislar para os próximos anos no nosso país e que, ao mesmo tempo, sem ódio, sem rancores, querem construir um mundo de justiça, de paz e de fraternidade. E, nesse aspecto, toda a intenção de Maria, que nós rezamos, e hoje, né, nós pedimos que nosso rosário interceda por todos nós e que, com Nossa Senhora Aparecida, possa restaurar cada vez mais essa dignidade humana em nossa vida, em toda a nossa sociedade, para que com a juventude, essa jovem chamada Maria, e com os jovens que vão discernindo a sua vocação, seu chamado, assim possamos construir essa vida de fraternidade e de paz no mundo de hoje e, consequentemente, sermos missionários. De quem se encontrou com o Senhor, viver as missões, anunciar realmente a paz a esse mundo e trabalhar com a juventude nessa missionariedade que deve marcar a nossa vida e toda a nossa sociedade nesse mês que nós iniciamos agora. Que a Semana Nacional da Vida, o Dia do Nascituro, à luz dessa palavra de Deus, desse final de semana, encontre repercussões na nossa vida, nessa nossa responsabilidade, tanto nas missões, como com a juventude, como também com as eleições, enfim, com tudo que está ao seu redor. É todo um todo que não pode ficar separado daquilo que é a nossa convicção, daquilo que são os nossos valores, daquilo que nós queremos viver e, ao mesmo tempo, trabalhar para que esse mundo que nós vivemos tenha dignidade, caminhe na paz e na fraternidade. Cada um de nós é responsável. Cada um de nós deve estar aberto à graça de Deus para que as maravilhas aconteçam em nossa vida. Temos certeza de que o cristão, que o homem e a mulher de esperança, irão anunciar para esse mundo que um tempo novo e um mundo novo é possível, quanto mais viver com alegria o Evangelho, a palavra de Deus e seguir a Jesus Cristo, que quer restaurar todas as coisas, como ele falou bem claro aos seus discípulos. No começo não era assim. Então vai ser assim, nesse caminho que ele nos ensinou e que vai restaurar a nossa dignidade humana cada vez mais. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.